olha a pesquisa ontem, porque o pessoal, Quest e não sei o quê, veio a Atlas. A Atlas foi a que mais acertou as últimas eleições. Aí o que a Atlas mostra aqui, ó? São várias coisas, a gente vai mostrar ao longo do programa mais coisas. Mas, por exemplo, a avaliação do governo Lula. O verde é o ótimo bom. Desde aqui de trás, ó, 45, 44, 44, essa é a hora. Logo depois de você ser eleito, irmão, é a hora que tu entra com força para negociar. Todo governo é assim. Tu ganhou a eleição. Se tu ganhou a eleição, tu tá popular. Ah, mas tá pouco. Mas tudo bem, meu irmão. É a tua maior popularidade, provavelmente, que tu vai ter, no médio prazo, é essa. A tal da lua de mel, né? É a lua de mel. Até porque todo mundo quer cargo. Todo mundo quer verba. Então ninguém vai falar muito mal de você no começo. Porque o cara quer ver qual o pedaço do bolo que vai sobrar para ele. Aí o que aconteceu? Meu irmão, aconteceu muito pouco. Quase nada. E gastou dinheiro para acontecer quase nada, porque quase nada é isso. Botamos ali um tempinho, uma mulher, funcionária de carreira da Caixa, para presidir a Caixa. Mas, aliás, hoje, Dia Internacional da Mulher, a gente tem muito a lamentar sobre coisas que já aconteceram nesse governo. Marina Silva perdendo atribuições do Ministério, Sônia Guajajara perdendo atribuições do Ministério dela, a presidente da Caixa Econômica Federal perdendo o cargo dela, outras ministras perdendo também o cargo para homens, no Supremo Tribunal Federal, ministras mulheres perdendo cargos para homens. Tem pouquíssima coisa para comemorar, verdade seja dita. Ah, dói, é isso mesmo, mas a verdade seja dita. O que está acontecendo com a popularidade? 44, 43, 42, 38. O ótimo bom. E o ruim e péssimo? Está aqui, ó. 42, chegou a ter um momento de 45, 39, 41. Passou. Ruim e péssimo está maior que o ótimo bom. Vamos para o próximo gráfico. Vamos entender o porquê que isso está acontecendo. Esse, para mim, é o melhor de todos. Como você avalia o desempenho do governo federal em cada uma das seguintes áreas? E isso aqui é só o ótimo e bom. Olha só as áreas: relações internacionais, meio ambiente, justiça e combate à corrupção, responsabilidade fiscal, direitos humanos e igualdade, segurança pública. Em todas as áreas caiu o ótimo e bom. Você não precisa ser muito inteligente para saber que isso aqui não corresponde à realidade. O governo, ele está indo pior em umas áreas, está indo melhor em outras áreas, mas, por exemplo, quando você compara o que acontece hoje em relação ao meio ambiente com o que acontecia na época do Bolsonaro, irmão, é água para o vinho. Bolsonaro era o Nero da Amazônia. Bolsonaro batia recorde de queimada, de destruição de área desmatada, números, dados, não é fonte Arial, não é fonte Times New Roman, não. É fonte, os dados de satélite que olha, mede, soma. Bolsonaro batia recorde. Como é que pode as pessoas que acham que o governo está ótimo ou bom no meio ambiente está despencando igualzinho os outros? Igualzinho os outros. Quando você estuda econometria, estatística, quando você estuda correlação, você vê o seguinte: existe algum fator que não tem nada a ver com relações internacionais, com o meio ambiente, com combate à corrupção, com responsabilidade fiscal. Existe algum fator que explica isso, que não tem nada a ver com os tópicos. E como é que você consegue dizer isso econometricamente, estatisticamente? Porque existe uma correlação entre essas curvas total. Aqui o coeficiente, irmão, é quase que 1. Todas caem igual. Se todas caem igual, as pessoas estão tendo uma opinião favorável ou desfavorável. Põe o próximo gráfico, por favor. Põe o próximo gráfico. Isso aqui é o desfavorável, é o ruim e péssimo. Aqui, ó, todas subindo igual. Mas são assuntos diferentes, são ministros diferentes, são políticas diferentes. Mas por que todas estão subindo igual no ótimo, no ruim e péssimo e caindo igual no ótimo e bom? Porque a versão, a história, o enredo que está sendo contado sobre todos esses temas está sob o controle de alguém. Essa é a conclusão. Matemática. Essa é a conclusão matemática. Porque para você ter uma correlação tão perfeita de tudo subindo junto ou tudo caindo junto, você pode ter certeza da seguinte história: tem alguém, a mesma pessoa,
a mesma pessoa que está contando a história sobre tudo isso. A história é que piorou tudo, né? O país está todo pior. É isso aí. É a mesma pessoa. Está saindo da mesma pessoa a história. E aí a história que essa pessoa está contando é o quê? É o que a gente viu na manifestação. É de que piorou tudo. É uma história dissociada da realidade. É uma história de que está faltando comida nas prateleiras. É uma história de que os preços não param de subir. Quando nas prateleiras não está faltando comida. Quando, meu irmão, a inflação hoje é a mais baixa dos últimos anos. Quando a economia cresceu 3%, quando na época do Bolsonaro teve uma média de crescimento de 1%, que era a mesma média do Temer. Mas a história que eles estão ouvindo não é essa. E aí o seguinte, como a percepção das pessoas, ela não recebeu o suficiente de, como diria nosso amigo Calejão, que vai assumir aqui, de materialidade para combater essa história. E é verdade esse negócio que o Calejão fala. Qual a materialidade de melhora de vida que essa galera teve? Meu irmão, é o salário mínimo aumentar R$20? Você acha que isso é materialidade suficiente para combater uma indústria de versão de história fantasiosa, tão poderosa como as igrejas neopentecostais, como as Jovem Pans da vida, como as revistas Oestes da vida, como as CNNs da vida, que também se prestaram muitas vezes a noticiar coisas de acordo com o que Bolsonaro queria e dar espaço para, esses radicais. Eu fico tomando cuidado, às vezes eu dou aqui uma pausa, é para escolher a palavra e trocar na minha cabeça. Eu troco 3 vezes até pensar que passou da parte do processo, nível processo. Tá assim, acima de processo, perde processo, processo com alguma possibilidade, aí eu volto para quê? Radicais, extremos, para tentar, sabe? Para tentar segurar a onda. Mas a verdade é a seguinte, irmão. A história que está sendo contada por essa turma toda é o que está fazendo a percepção das pessoas. Não é os R$20 de salário mínimo e não vai ser os R$20 de salário mínimo. A gente viu uma entrevista do Stedley ontem, no Tutameia, e na entrevista o Stedley falou assim, eu dou nota 7 para o governo, e ele é parceiro do governo, né? Só que eu dou nota 7, ali para o Ministério do Desenvolvimento Agrário eu dou nota 5, porque o cara é meu amigo, Paulinho, que é um cara incrível, maravilhoso, mas ele falou, não teve 1 hectare, meu irmão, de desapropriação, nenhum, para a reforma agrária. Aí o que acontece? Você tem um movimento dos camponeses que querem terra, não só do MST, dos camponeses do Brasil. Então eles estão, é isso aí, somos parceiro do governo. Mas os caras estão, meu irmão, assim, mexido a ponto de defender o governo, fazer propaganda, etc., sem terem recebido nada de melhora. O povo trabalhador vai defender o governo por causa de R$20? Não tem como. E com tudo isso jogando contra. Então não adianta a gente ser torcedor. A vida é muito prática, irmão. O que os caras conseguiram fazer? O que os caras conseguiram fazer na história que contam? Quais os 2 problemas do Brasil que voltaram a ser muito maior do que todos os outros na percepção das pessoas? Criminalidade e corrupção, que é o discurso que trouxe, que derrubou Dilma, é o discurso que trouxe Temer, que é o discurso que trouxe Bolsonaro. Você cria... A gente viu isso aqui no passado igualzinho. E aí o que aconteceu? Quando Bolsonaro e Temer entraram, o Brasil passou a ter assim, um nível de corrupção. A gente está vendo hoje na vacina, era negócio de bilhão para cá, bilhão para lá, um monte de gente sendo mandada embora, general envolvido na compra de vacina, corrupção pra caramba. Mas os caras controlaram a comunicação e caiu essa preocupação. A corrupção aumentou, mas caiu. Aí agora o que eles conseguiram fazer? Fugiram do presídio. Não sei o quê, do Comando Vermelho. Aí inventa a mentira do CPX, que é o Complexo do Alemão, e os caras falam que CPX é não sei o quê, do CV. Aí falam que isso e aquilo. Trazem de volta esses temas na comunicação, no imaginário das pessoas. Quando esses temas ficam nessa diferença, meu irmão, 60%, o próximo, que é pobreza, é 20%. Se você acha no Brasil que o problema da corrupção é 3 vezes maior que o problema da pobreza no Brasil, irmão, tu não tem noção do país que você está vivendo.